Boa tarde, meu nome é Alexandre Oliveira, professor aqui da Univap, e vou apresentar um trabalho desenvolvido em conjunto com os meus alunos da Univap e com colaboradores no INPE e no Observatório GEM. O trabalho é sobre a busca espectroscópica por variáveis cataclísmicas magnéticas. E esse trabalho ele foi desenvolvido com o suporte da FAPESP e as observações foram realizadas no telescópio SOAR. Essa apresentação é baseada numa série de artigos publicados em 2017 e 2020 no Astronomical Journal e também em resultados mais recentes. Vou começar explicando para vocês o que é uma variável cataclísmica. São sistemas binários de estrelas em interação, ligados gravitacionalmente, onde uma das componentes, a anã branca, ela captura a matéria da estrela companheira via um disco de acreção. São sistemas bastante pequenos, geralmente do tamanho do sistema Terra-Lua, e, portanto, eles têm períodos orbitais bastante curtos, da ordem de poucas horas. Em alguns desses sistemas, a anã branca ela possui um campo magnético bastante intenso, de 1 até 200, 230 megagauss, afetando a transferência de matéria da secundária para a anã branca. No caso, então, desses objetos chamados de variáveis cataclísmicas magnéticas, a acreção ocorre não mais através de um disco de acreção, mas sim através de uma coluna de acreção. E essa matéria, então, é depositada próxima do polo magnético da anã branca. Para facilitar, nós vamos chamar as variáveis cataclísmicas magnéticas de MCVs. As MCVs com campo magnético mais fraco, ou seja, entre 1 e 10 megagauss, são chamadas de polares intermediários. São sistemas no qual o disco de acreção existe, mas ele é truncado na sua parte interna pela magnetosfera da anã branca. São sistemas não sincronizados e que emitem raios-x duros. Por outro lado, nas polares, que são as MCVs com campos magnéticos mais intensos, de até 230 megagauss, o campo magnético da anã branca ele captura magneticamente a matéria ionizada que está sendo transferida da secundária via uma coluna de acreção, como a gente vê nesta figura que está apresentada aí. São sistemas que são sincronizados por conta do acoplamento magnético entre a anã branca e a secundária, portanto, o período orbital do sistema é igual ao período de rotação da anã branca, e são sistemas que emitem raios-x moles na coluna de acreção e na superfície da anã branca, sendo que na coluna de acreção também existe a emissão de radiação circularmente polarizada. Nós conhecemos cerca de 1000 variáveis cataclísmicas na nossa galáxia, de um total estimado de mais de 1 milhão de objetos desse tipo esperados na Via Láctea. No entanto, as variáveis cataclísmicas magnéticas são relativamente raras. Nós conhecemos cerca de 180 objetos que foram descobertos, em sua grande maioria, por grandes surveys de raio-x, como Rosat, Swift e Integral. Existem ainda muitas perguntas em aberto em relação às MCVs, como, por exemplo, qual é a relação evolutiva entre as polares intermediárias e as polares, como que a evolução desses sistemas pode explicar a recém-descoberta subclasse de polares intermediárias de baixa luminosidade em raio-x e de curto período orbital, e também, por exemplo, o que pode regular as fases de alto e baixo estado de acreção e de luminosidade nas MCVs. Nosso objetivo, então, nesse trabalho é tentar aumentar a amostra de MCVs conhecidas para trazer alguma luz para a resposta dessas questões, né? Selecionando também alvos para estudos observacionais detalhados futuros. Para atingir esse objetivo, então, a gente resolveu fazer um survey espectroscópico de alvos previamente selecionados. A maior parte desses alvos foram selecionados por inspeção visual de curvas de luz de longo prazo
obtidas do catálogo do CRTS, Catalina Real Time Transient Survey. Esses alvos, então, cerca de 90 candidatos, foram observados por nós com o espectrógrafo Goodman no telescópio SOAR em 2012 e 2018. E nesses espectros de cada um dos 90 alvos, nós procuramos características típicas espectrais de acreção magnética. Quais são, então, essas características espectrais que podem ser assinaturas de acreção magnética e que estamos buscando nesses 90 espectros obtidos no SOAR? A primeira característica é a série de Balmer de hidrogênio, como H-alfa, H-beta e emissão. Além disso, o espectro geralmente apresenta um contínuo plano ou azulado, ou seja, com um pequeno excesso na região azul do espectro. Temos também as linhas de alta ionização de hélio 2, como a hélio 2 4.686 angstroms, e também as linhas do complexo do carbono 3, nitrogênio 3. Nas polares, a assinatura se mostra também na forma da assimetria nessas linhas de emissão. Assimetria essa causada pelo fato dessas linhas serem produzidas ao longo da coluna de acreção e também na superfície da estrela secundária. E nas polares intermediárias, essas linhas elas podem apresentar duplos picos associados ao disco de acreção truncado. Como resultados, então, naqueles 90 espectros do SOAR, nós encontramos 14 polares em alto estado de acreção, que são esses espectros representados aqui nessa figura, e uma polar intermediária, que é esse último objeto, que foi identificada por conta do seu pico duplo nas linhas de Balmer, associados às velocidades internas de rotação do disco de acreção. Ainda como resultado desse trabalho, nós encontramos também 6 polares em baixo estado de acreção e baixo estado de luminosidade. São esses 6 espectros apresentados aqui. Entre as características desse tipo de objeto, polares em baixo estado, nós temos a modulação no contínuo associada às corcovas ciclotron. Nós temos características de estrelas secundárias, como nesse último espectro aqui e nesse penúltimo. Então a gente até identificou, nós classificamos as estrelas secundárias nesses dois objetos, são estrelas frias de classe espectral M, e também componentes de absorção Zeeman em H-beta associados ao campo magnético da anã branca, que é o caso visível nesse espectro aqui. Também, como resultado desse trabalho, nós encontramos 9 objetos que têm características das polares intermediárias de baixa luminosidade, aquela classe recém-descoberta e pouco conhecida que apresenta emissão de raio-x 100 vezes menor do que a emissão típica das IPs, além de apresentar períodos orbitais curtos. Esse espectro mostrado aqui, o da CTCV 2056-30, é um exemplo de objeto desse tipo. Nós precisamos realizar outros tipos de observações mais extensivas para confirmar essas 9 classificações. E o restante dos objetos encontrados foram cataclísmicas não magnéticas normais, totalizando 42 objetos, 11 AGNs, ou seja, núcleos ativos de galáxias, e 7 objetos que são outros tipos de estrelas variáveis, como uma T Tauri, algumas RR Lyrae e algumas gigantes vermelhas pulsantes. Como conclusões desse trabalho, portanto, nós encontramos 14 polares em alto estado de acreção, 6 polares em baixo estado de acreção, uma polar intermediária. Também 9 candidatas a polares intermediárias de baixa luminosidade. Nós percebemos também que uma fração bastante considerável das polares que nós encontramos não são fontes conhecidas de raio-x.
o que reforça que a detecção de raio-x não é uma condição necessária para a classificação de um objeto como variável cataclísmica magnética, apesar do fato da maior parte das magnéticas terem sido descobertas em raio-x. Se confirmadas em observações posteriores, estas nossas descobertas corresponderiam a um acréscimo de cerca de 10% no número de MCVs conhecidas. A classificação definitiva de uma MCV, ela exige multitécnicas como observações em raio-x, polarimetria, observações no óptico, espectros, além de observações estendidas no tempo. Mas essa nossa técnica de snapshots espectroscópicos, como realizamos nesse trabalho, a partir de fontes selecionadas por variabilidade, mostrou-se bastante eficiente na descoberta de MCVs a um baixo custo observacional. Numa segunda fase desse trabalho, nosso plano é realizar observações extensivas e multitécnicas dos candidatos a MCV mais promissores encontrados dentre aqueles 90 alvos iniciais. Essa segunda fase já teve início e alguns resultados já estão sendo apresentados aqui. É o caso da Polar V348 Pavones, na qual a gente realizou modelagem da emissão ciclotron proveniente da coluna de acreção, como vocês estão vendo nessa figura abaixo, e cujos resultados já foram publicados nesse artigo em 2019. Esse é o caso também deste objeto CTCV 2056-30. Esse é uma candidata a polar intermediário de baixa luminosidade. Nós obtivemos em 2019 uma série de observações em raio-x utilizando o satélite XMM Newton e encontramos que esse objeto apresenta uma pulsação, apresentada aqui em raio-x, associada à rotação da anã branca. Essa mesma pulsação foi também identificada em dados no visível, obtidos no OPD, aqui no sul de Minas, e essa pulsação ela tem um período de 29,6 segundos, o que torna a anã branca da CTCV 2056 a anã branca com um período de rotação mais rápido conhecido dentre todas as anãs brancas conhecidas.